Lopes está fazendo gols e o palmeirense fica felizão da vida, né? Porque ganha uma segurança a mais para a sequência da temporada com seu atacante indo para a rede. Diga lá, Lelê, boa tarde. No Palmeiras, a vitória de ontem diante do São Bernardo leva o Verdão para uma boa condição no seu grupo do Paulistão. E é claro, né, o técnico Abel Ferreira, no 8º jogo, com 8 escalações diferentes, segue rodando bastante o elenco. E, novamente, quem decidiu foi Flaco Lopes. Vive uma fase espetacular o argentino, 5 gols em 5 partidas. Não, ele é o mesmo jogador que vocês criticaram há 5 ou 6 meses. Mas aqui as pessoas querem meter a semente e que ela no outro dia germina, não é? Que plantam hoje e querem colher amanhã, e não é assim que funciona. Ninguém cresce de um dia para o outro. Nós sabemos o que é que fomos contratar, sabemos a idade que ele tinha, sabemos o potencial que ele tinha. A nossa função aqui é exatamente essa. Acho que vocês já perceberam que a nossa função é comprar jogadores e trabalhá-los e fazê-los crescer. Essa é a nossa função enquanto clube. É valorizar o clube e valorizar os jogadores através do nosso trabalho, que é o que nós podemos prometer. E, portanto, o técnico Abel Ferreira, um detalhe importante, o Palmeiras chegou a 34 jogos de vencibilidade na primeira fase do Paulistão. Não perde desde 2020, na verdade, né? Iniciou essa caminhada em 2021. Não perde, portanto, nessa fase inicial a 34 jogos. E agora tem o derby pela frente, força máxima, né? O Rafael Veiga ontem ficou de fora por uma infecção ocular, deverá estar em campo e o Verdão vai ter os seus principais jogadores à disposição para o jogo de domingo em Barueri. Sobre o Lopes, pegando essa aspas do técnico Abel Ferreira. Não vou falar vocês da imprensa, que tem coisas que eu não concordo com o Abel, porque o próprio, para quem tem boa memória, e eu acho que o Abel tem boa memória, ele só usou um termo errado ontem, eu prefiro levar por esse lado. O Abel fala que pô, vocês que estavam falando mal do cara. Não é falando mal do cara a gente aqui só não. Era só ver no estádio de futebol, quando o Lopes perdia um gol, ele tinha a escalação divulgada no serviço de som. A torcida nunca morreu de amores pelo Lopes. Mas agora ele tá fazendo gols. Ele tá fazendo gols agora, né? E aí resolve o problema de treinador e a torcida que também torcia o nariz agora passa a gostar do cara. É normal, no futebol funciona assim. Não, é isso aí mesmo. E qual é o problema de você criticar um jogador que está jogando mal e elogiar um jogador que está jogando bem? O Abel tem essas coisas, ele não gosta do trabalho da imprensa, isso está muito claro. Direito dele também, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas ele próprio faz críticas aos jogadores dele, muitas vezes. Ele fala, quando o nosso time não teve eficácia, criamos X, perdemos gols. Outro dia ele até individualizou, falou, acho que foi do próprio Flaco, que ele falou, perdeu um gol, tal, essas coisas. Então, assim, é o direito dele falar, ele fala o que ele quiser, e eu acho que ninguém fez nenhuma crítica pesada ao Flaco Lopes, não me lembro disso, não me lembro de ninguém ter sido agressivo, ofensivo em relação ao jogador, mas há 5, 6 meses, fato é que ele não estava jogando nada. E todo mundo observava isso e falava, analisava, e o torcedor também reclamava, porque esperava que um jogador cuja contratação demandou um investimento alto tivesse resultado. Agora ele está fazendo gol toda hora e está sendo elogiado por isso. É da vida do jogador de futebol. Isso posto em relação ao jogo, mesmo com um time reserva, o Palmeiras jogou muito bem ontem, cara, muito bem. Criando muitas situações, jogadas bonitas, lances bonitos, pressionando o São Bernardo, não deixando o São Bernardo jogar. Foi um dos melhores jogos do Palmeiras no Campeonato Paulista até agora, mesmo com a equipe em reserva. Por favor, podem entrar nessa roda aí. De uma maneira bastante objetiva com relação ao Flaco Lopes, quando o Rony saiu do time, por que ele não insistiu com o Flaco Lopes se ele via qualidade no rapaz e o time estava precisando de um ataque novo? Por que ele colocou o Endrick e o Breno Lopes e deixou o Flaco Lopes no banco? Porque quem criticava, acho que não estava criticando sem razão na oportunidade. Pois é, por que ele não insistiu? Por que ele não bateu no peito e bancou o rapaz? Então, ontem natural. O Abel, ele elogiou o John, por exemplo. Ele disse que se o John acertar os lances, tal, tudo que ele tenta fazer, ele vai ser um dos melhores do mundo. Ó, eu vou ler aqui só uma mensagem que chegou agora, foi a primeira que caiu aqui, ó. Boa tarde a todos, com Luiz Guilherme, Gabriel Menino e John, não dá.
O Palmeiras continua sem trocas, não melhorou. Abraços do Vinícius. É a opinião do torcedor, gente, não é a gente que tá como o Gabriel Menino já foi criticado, como o Rafael Veiga já foi emprestado e voltou, Zé Rafael, que também teve um momento de mais dificuldade quando iniciou no Palmeiras. Enfim, é absolutamente natural. Agora, eu acho que o Abel não pode colocar a culpa, não pode terceirizar, né? Ou responsabilizar a imprensa ou parte da torcida, ou seja, quem criticou o Flaco Lopes nesse período em que ele não entregou nada para o Palmeiras. Ele chegou em 2022 e nós estamos em 2024. Pois é, e custou 50 milhões de reais. Então é natural que todos sejam cobrados. Repito, no ano passado o Rony perdeu a vaga, ele meteu o Endrick e Breno Lopes. Ele poderia ter bancado o argentino e não bancou. Mas enfim, fora isso, mais uma vez eu sou obrigado a elogiar a gestão do Abel, né? Porque ele roda o grupo, ele tem dado oportunidade para muita gente, os atletas vão melhorando fisicamente, ninguém se desgasta muito, todo mundo vai entendendo aquilo que ele pensa, as ideias, as variações que o Palmeiras pode ter ao longo da temporada. Nos principais jogos do ano, ele usou praticamente a mesma escalação contra Santos e São Paulo. Agora ele vai para o derby contra o Corinthians e deve usar o time que todo mundo conhece, os 11 que todo mundo conhece. E ele usa a primeira fase do Campeonato Paulista para testar jogadores, variações, para fazer com que todos fiquem bem fisicamente, porque a temporada vai exigir, para que todos possam se adaptar às novas ideias, sem desgastar, sem puxar a corda, ou sem esticar a corda, melhor dizendo. Então, o treinador, ele precisa fazer tudo isso mesmo na primeira fase do Campeonato Paulista. Eu tenho falado isso nos últimos dias, porque é o momento da temporada mais irrelevante, embora todos precisem somar pontos para que, no caso do Palmeiras, por exemplo, possa ter vantagem nas finais ou na fase decisiva do Campeonato Paulista, né? E mesmo realizando tudo isso, o Palmeiras é um dos melhores times do Campeonato Paulista e a gente não esperava outra coisa. A gestão de grupo dele é excelente. Fala, Guila! Eu vou nessa esteira aí do Ivan, na questão da gestão de grupo e até... E a moral, né, os títulos, toda a base aí que o Abel já conseguiu construir, né, no seu trabalho nos últimos anos no Verdão, essa base dá muito respaldo, né, para que ele faça essa administração de elenco sem que a torcida, sem que as pessoas chiem muito, assim, né? Uma reclamação ou outra sempre vai ter, mas sem que as pessoas chiem muito. E o que o Ivan falou mostra como... Muitas vezes, né, os treinadores, se a gente ficar atento ao discurso deles, a todas as entrevistas coletivas, a gente vai pegar algumas... me fugiu a palavra agora, incoerências. A gente vai pegar algumas incoerências, o que é normal, natural. Os caras estão dando 2, 3 entrevistas coletivas por semana e em situação de pressão, às vezes resultado positivo, às vezes negativo. É normal, natural que em alguns momentos eles acabem ali se contradizendo no discurso, né? E o Abel, Pimpo, se a gente parar para reparar, talvez isso seja algo da escola portuguesa de treinadores. Não que todos sejam assim, mas vários treinadores portugueses, alguns que já passaram por aqui, ou que ainda estão aqui, e outros lá de fora, eles usam as entrevistas coletivas, a mídia de uma forma geral, como parte do trabalho deles. Abel Ferreira, Mourinho, o Antônio Oliveira, que está agora no Corinthians, já tem um monte de entrevista polêmica dele no Cuiabá, Jorge Jesus. O que esses treinadores fazem? Eles usam a entrevista coletiva para dar recado para a torcida. O Abel dá recado para a torcida do Palmeiras toda hora. Às vezes dá duro, às vezes pede apoio, às vezes faz média, dá recado para jogador. Já pressionou o jogador da base, falando que precisava de um rendimento melhor. O John já foi pressionado pelo Abel em coletivo e de maneira justa. John até hoje produziu muito pouco. Foi numa coletiva que o Endrick foi mandado para Disney, né? Exato. Então, não, assim... aí não, né? Como não? Mandaram assim, ele... ele deu um recado, que ele não ia pro Mundial, que ele ia pra Disney. Não, mas ali ele tava respondendo à mídia, né? Exato. Mas, enfim, é uma declaração que o Espímpolo lembrou de maneira oportuna.
E então, assim, é curioso observar. E o Abel faz isso também. Eu acho que eles tratam a entrevista coletiva como uma parte do trabalho deles. E não só aquela coisa de, que saco, tenho que ir lá na entrevista coletiva. E aí fica esse jogo de palavras, muitas vezes com a imprensa, com a mídia, tá tudo certo. Mas se a gente parar pra pensar, tem algumas incoerências, sim. Quando ele fala sobre a exigência que é muito alta no futebol brasileiro por conta da nossa cultura, ele tem razão. Total. Aí eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que combater os exageros. Isso, agora, é natural que você critique num dia, elogie no outro. Isso é natural, é do jogo e ele sabe disso. Agora, existem... eu acho que a gente tem que combater o extremismo. E tem muita gente que realmente passa do ponto. O Abel, ele tem essa mania, ele tem esse costume. Mas o próprio Abel, em muitas coletivas, ele clamou por reforços, por opções, por jogadores mais cascudos e não a molecada, né? Em jogos contra os rivais diretos, ele cansou de dizer, enquanto o Flamengo tem não sei quantas opções aí, eu tô com o Estevam, tô com o fulano, tô com o Luiz Henrique, tô com o Kevin antes de ir embora, todos jogadores da base. Isso... Acho que ontem ele falou mais uma vez. Jogadores? Ele, por exemplo, elogiou o Barros, ele disse, nem sempre ele contrata os jogadores que o treinador quer, mas ele faz um trabalho brilhante internamente. Então. Natural. Agora, eu acho que ele merecia mais, sinceramente, acho que ele merecia mais. Não, se já conquista tanto, com tantas dificuldades, imagina se ele tivesse eu não sei quem determina opções. O perfil, tá? Até hoje eu tenho conversado com o Leandro e com o André, que são pessoas que são o bolso, bem Ivan, informadas. Que determina o perfil. Eu acho, por exemplo, eu penso da seguinte forma, eu acho que a Leila trabalha para o Abel, não é o Abel que trabalha para a Leila na prática, tá? É óbvio que ela não vai ser irresponsável com o clube, né? Ela tá lá para isso, inclusive. E dá para perceber que ela hoje é uma das, né? Ela é uma empresária renomada no cenário nacional. Então ela vai conduzir o Palmeiras com muita responsabilidade. Não é isso que eu estou aqui colocando. Mas o Abel já deu hoje pro Palmeiras, até hoje, ele já deve ter dado aí quase 600 milhões Acho ou que mais. O Leandro Bodaquim fez essa conta em um dia. Premiações. Chega beira 1 bilhão. Pois é, um cara que dá em premiações quase R$1 bilhão pro clube, eu acho que merece um investimento. Uns camarões pouco... aí, né? Exatamente. Não só ponta de agulha, né? Exato, porque ele já achou muitas soluções internas, né? Ele é bom pra isso. E às vezes eu acho que o clube fica um pouco acomodado nessa situação. Calma, não vamos gastar muito, ele vai achar uma solução, ele é bom pra caramba. E ele, de fato, é realmente muito bom. Mas eu acho que o clube poderia ajudá-lo um pouquinho mais. Olha o Palmeiras, vem com o rebote, o Murilo empurrou para Estevam, vai pedindo o Richard Rios, Estevam trouxe para a perna canhota, fez o levantamento, levantou na boca do gol, olha o gol, Flaco Lopes subiu, mergulhou de cabeça, chacoalhou, guardou! Gol! Fez o cruzamento na boca do gol entre os dois zagueiros, Flaco Lopes, o argentino, agora artilheiro do campeonato, subiu de testa, mergulhou, antecipando-se a saída do goleirão Alex Alves, e de cabeça deixou lá, olhos abertos, meteu uma mortadelinha pro fundo da meta do Verdão, para abrir o placar, quando eram passados 41 de bola rolando, etapa final. Lopes é o quinto gol, artilheiro do campeonato, foi lá e chacoalhou, cuca legal do argentino, para a equipe do Palmeiras, ufa, saiu o gol do Verdão, martelou, até que Lopes foi lá e chacoalhou. Que maravilha, Lopes, olha o sorriso que você proporciona para a galera alviverde em São Bernardo do Campo, em São Paulo, em todo o Brasil.